Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, apenas um lembrete a todos. Dia 14 de setembro, no calendário litúrgico da nossa igreja, é dia da festa da exaltação da Santa Cruz, que este ano cairá numa terça-feira. Por isso, nós vamos antecipar para o domingo, dia 12, o próximo domingo, para que todos, um número maior ou menos, possam participar. Então, no próximo domingo, dia 12, domingo, celebração da festa da exaltação da Santa Cruz. Nós sempre rezamos o Pai Nosso, tanto nas nossas orações particulares, quanto na nossa liturgia dominical, em toda a liturgia e em todos os ofícios da nossa igreja. Certamente é a oração mais conhecida e rezada em todo o mundo. E a maioria de nós sabe que isso se deve principalmente ao fato de ser a única oração ensinada pelo próprio Jesus Cristo. No entanto, esta oração, como Jesus a transmitiu, não é apenas uma oração, ela é também um ensinamento profundo, um ensinamento de vida cristã. O texto do evangelista São Lucas nos diz que esta oração foi ensinada por Jesus aos seus discípulos por um pedido que lhe foi feito. São Lucas narra o seguinte no capítulo 11 do seu evangelho: Jesus estava orando e um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos sabiam que João Batista estava ensinando aos seus discípulos como orar e pediram a Jesus que fizesse o mesmo, já que o viam sempre em oração. E como resultado, Jesus lhes ensinou o Pai Nosso. E o Pai Nosso, como ensinamento do próprio Jesus Cristo em forma de oração, é uma oração que tem uma grande densidade espiritual. É uma oração que nos chama a uma grande responsabilidade sempre que nós a repetimos. Não só pelos pedidos que nós fazemos nela, mas também pelas afirmações. E uma das afirmações que nós fazemos logo após um pedido é, primeiramente, o pedido: perdoai as nossas ofensas, e a afirmação: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós podemos sempre rezar esta oração? Será que nós podemos sempre repetir estas palavras? Nós realmente estamos pedindo perdão como perdoamos, ou esperamos apenas que Deus nos perdoe? E como neste domingo nós lemos a parábola dos servos devedores, uma parábola que fala das dívidas, no texto original de São Mateus, ao menos, da oração do Pai Nosso, nós temos dívidas no lugar de ofensas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por quê? Porque nós, diante de Deus, somos devedores. Pelo pecado, nós temos uma grande dívida para com Deus e também para com o nosso próximo, pelos erros cometidos, pelos pecados cometidos. E por isso Jesus usou uma expressão muito compreensível para aquela época, a ideia da dívida, que Deus perdoe o que devemos a Ele, assim como nós perdoamos aqueles que devem algo para conosco. E por isso mesmo, redenção, a redenção operada por Jesus, foi o resgate da nossa dívida. Como um escravo no passado poderia ser alforriado, redimido, pelo pagamento de um valor. E Jesus então pagou por nós um alto preço na cruz, oferecendo-se por nós, algo que nós não poderíamos fazer. E com esse pagamento, Ele nos resgatou da escravidão, do pecado,
e da morte. Isto é a redenção. Jesus fez isto por nós e ensinou que devemos fazer o mesmo. E esta parábola que ele contou com este ensinamento foi motivada por uma pergunta do apóstolo São Pedro. No mesmo capítulo de São Mateus nós lemos: Jesus perguntou a Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? O apóstolo usou a simbologia bíblica, o número 7, um número que nas Sagradas Escrituras indica aquilo que é completo, que é perfeito. Mas Jesus foi além. Jesus respondeu, não 7, mas 77 vezes. Ou seja, ele ampliou e aprofundou a dimensão do perdão que alguém deve ao seu semelhante. E para melhor exemplificar o seu ensinamento, em seguida ele contou esta parábola que nós lemos dos servos que deviam. Um devia ao seu rei, ao seu senhor 10.000 talentos, e um outro devia ao seu conservo, ao seu colega de trabalho, 100 denários. Na parábola, o rei, o senhor, é Deus. Os servos que deviam ao Senhor 10.000 talentos, somos todos nós, são todos os seres humanos. E o servo que devia 100 denários ao seu semelhante, são aqueles que pecam contra nós, que por isso mesmo nós podemos ter alguma coisa contra eles e somos chamados a perdoar. E para nós termos ideia, um denário, já que o servo que devia ao seu igual devia 100 denários, um denário era a jornada diária, o valor de uma jornada diária de trabalho. 100 denários seria o equivalente a 100 dias de trabalho naquele tempo. Talentos valiam muito mais do que denários. 10.000 talentos, calculando-se pelos valores de então, pelas moedas existentes, seria o equivalente a 100 milhões de denários, ou seja, uma dívida que nenhum assalariado poderia pagar. E o rei, o senhor, perdoou a dívida daquele servo, certamente porque entendeu e viu que ele não teria como pagá-la. Mas, quando um conservo daquele que havia sido perdoado, que lhe devia um valor ínfimo diante da dívida que ele tinha para com o senhor, este não foi por ele perdoado. Ele não seguiu o exemplo de quem o perdoou e exigiu o pagamento. Nós somos diante de Deus como aqueles que recebem a sua grande misericórdia, que recebem o grande perdão pelos muitos pecados. E por isso, o que Jesus nos ensina, que Deus quer de nós, é que nós exerçamos a nossa pequena misericórdia com aqueles que cometem contra nós pecados muito menores do que aqueles que nós cometemos contra Deus e que Ele nos perdoou. Logo, agradecendo a Deus pela sua misericórdia e pelo seu perdão, nós devemos responder a Ele, a esta misericórdia, perdoando aqueles que pecam contra nós. É claro que este perdão não suprime a ideia de justiça, até porque Jesus cumpriu a justiça por nós diante de Deus, para a nossa salvação, pagou o preço da nossa redenção. E quem espera o perdão de Deus deve pedir perdão. Deus perdoa de pronto, antecipadamente até, mas nós devemos pedir perdão, assim como quando pedimos perdão a alguém, dentro daquilo que for possível e razoável, devemos reparar os erros que nós cometemos. Como está no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores, àqueles que devem para nós. E encerramos com palavras de São João Crisóstomo, um dos grandes santos da Igreja, um dos santos padres, que nos ensinou algo muito prático sobre o perdão.
ele diz o seguinte: Deus exige de nós duas coisas: condenarmos a nós mesmos pelos nossos pecados e perdoarmos os outros. A primeira, condenarmos a nós mesmos, é por causa da última, perdoar aos outros. Porque quem considera os seus próprios pecados é mais tolerante para com os seus conservos, vendo-os como pecadores como ele. Ou seja, resumindo este ensinamento, pecadores perdoados devem também perdoar e fazê-lo de todo o coração, como diz Jesus na parábola que nós lemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.